Sejam muito bem-vindos à nossa nova série executiva Vitrine de Valor, da Estratégia à Prática. Eu sou a Bárbara e toda quinta-feira, às 7h30 da noite, estarei com a Aline para a gente desbloquear novas estratégias para vocês. Cada semana traremos um convidado super especial e hoje nós trouxemos um convidado extremamente especial, não é, Aline? Com certeza, Bá. Pessoal, hoje nós vamos abrir a nossa primeira vitrine dessa série executiva e para basicamente começarmos aí com grande estilo, nós estamos trazendo aqui o Edson Alves, CEO da Icatec. Seja muito bem-vindo, Edson. Obrigado, meninas, é um prazer, tá? Uma honra estar aqui com vocês. Me senti muito honrado na hora que vocês fizeram o convite para abrir esse programa, tá? Gostei muito da ideia, estão de parabéns pela iniciativa. Tenho certeza que vai ser um programa de muito sucesso, viu? Então, de parabéns. Obrigada, Edson. Obrigada. Nossa expectativa também está bem alta, porque é um projeto muito diferente, né, do que a gente vê no mercado, do que a gente vê no dia a dia. Até porque é para realmente trazer um valor real para as pessoas que estão assistindo, os nossos clientes, empresários, gestores, tomadores de decisão. Porque na prática, na hora de fazer acontecer, é bom aprender com quem já está fazendo, com quem já errou, para a gente se antecipar, poder tomar caminhos mais assertivos. E hoje, até iniciando aqui com você, Edson, né, te trazendo aqui, a Icatec hoje tem muito para realmente oferecer, e nesse aspecto mesmo de estratégia, né, saímos aí de zero, mais de 15 mil clientes, atendendo pessoas não só do Brasil, mas de fora, né, internacionalizando aí toda a estrutura. E vim aqui abrir realmente, né, essa vitrine com você para compartilhar as dores, onde a gente errou, né, que ninguém quer falar sobre os erros, a maioria quer falar só sobre os acertos, né, e é importante mesmo abrir, ninguém é perfeito. Mas são nos erros que a gente cresce, Exato. né? É errando que a gente aprende, que a gente conserta, para não fazer de novo e crescer, né? Porque só acerto ninguém tem. Não, e os aprendizados nos deixam mais experientes, né? Com certeza. E para a gente começar, eu vou introduzir uma pergunta, Edson, sobre as decisões estratégicas, né, os momentos chaves que definiram em toda a sua trajetória e te colocaram nessa posição. Quais você entende que foram esses momentos que te fizeram chegar até aqui? Começamos já legal, hein? Essas perguntas, olha, profundas. Tá. Mas eu... Olhando assim para minha trajetória, tá? A minha vida ela sempre foi pautada por decisões que muitas vezes pareciam improváveis, tá? Mas eu atribuo a duas decisões principais, a duas coisas que aconteceram na minha vida que me fizeram chegar onde eu estou hoje, tá? A primeira delas foi a decisão de mudar, tá? A decisão de trocar um emprego seguro que eu tinha para a construção de um sonho. Tá? Então, mas não só a construção do sonho, mas a decisão de mudar, porque se você olhasse para as circunstâncias, para as condições, né, elas diziam que eu não ia chegar onde estou, né? Mas a decisão de tomar essa decisão seguida de ação, né, fez chegar até esse momento. Mas o segundo também muito importante, eu digo até mais importante do que esse primeiro, foi nesse caminho entender que sozinho eu não ia conseguir construir o que é a Icatec hoje, que eu ia precisar de pessoas, e pessoas boas, e pessoas que são melhores do que eu para fazer aquilo que eu não ia conseguir fazer. Tá? E aí, essa foi a grande virada de chave. Tá? Eu fiquei muito tempo, né, se a gente pegar depois, a gente pode falar um pouquinho mais disso, o histórico da Icatec, eu fiquei muito tempo sozinho, tentando fazer a coisa sozinho. Né? E aí chegou um ponto que eu falei, cara, sozinho não vai dar, eu vou precisar de pessoas. E a hora que, a partir do momento que comecei a trazer essas pessoas, e pessoas muito boas, a Icatec ela mudou, ela deu um 180 e entrou num caminho e foi. Tá? Então hoje eu entendi que pessoas, elas são muito mais importantes do que tecnologia, do que processo, porque são pessoas que constroem a tecnologia e que constroem processo. Então foi esses dois grandes pontos que fizeram estar aqui. Acho que esse ponto de pessoas, porque a gente conversa todos os dias com muitos empresários, né? Empresários também, que estão tentando tocar o negócio sozinho,
que estão tentando fazer acontecer. Esse ponto, acho que a gente até pode se aprofundar sobre isso, de chegar nesse momento e falar, cara, eu preciso de ajuda, como que eu faço isso? Quem que eu posso trazer? Porque nesse momento são aliados estratégicos, né, que precisa ter do seu lado, que tem os mesmos valores, que queiram fazer acontecer com você. Não só. Isso precisa estar muito alinhado, né? Você precisa trazer essas pessoas que estejam alinhadas, que acreditam naquilo que você acredita, na sua visão, que queiram ir para o mesmo caminho. Tá? É igual um bote. Se você está num bote, né, cada um remando para um lado, o bote ele fica só girando e não sai do lugar. Mas a partir do momento que você traz pessoas, essas pessoas acreditam naquilo junto com você, no propósito, no sonho, aí você entra numa zona ali, num circuito ali de energia, de relação e tudo, e aí você consegue traçar um caminho e seguir para lá. Né? É a visão, todo mundo tem que estar olhando para o mesmo lugar. Juntos somos mais fortes, Exatamente. Né? Porque às vezes você, entre esse ponto, essa troca de até aqui eu consigo sozinho, e aqui eu preciso realmente olhar para o lado e ter um parceiro, alguém que me ajude a tocar, é o que eu vejo que pode ser um ponto sensível entre eu conseguir enxergar isso ou eu acabar desistindo. Mas é um ponto de virada muito, muito importante. Só que muitas vezes é difícil você enxergar isso. Porque você está muito concentrado ali, às vezes você está tão imerso na operação ali, no que você está fazendo, que você não consegue olhar que você não dá conta de fazer aquilo, que você precisa trazer alguém para fazer aquilo. E aí isso mexe até um pouquinho com o teu ego, na verdade, né? Você fala assim, poxa, eu criei isso aqui, eu estou fazendo isso aqui, né? Como que eu vou trazer alguém agora que vai fazer melhor do que eu? Só que na verdade é isso que precisa. É isso que vai fazer você avançar. Né? Você precisa entender isso. Pessoas diferentes, com experiências diferentes, né? Visões diferentes, sabe? Pontos de vista diferentes. Quando todo mundo concorda, é mais fácil, mais confortável. Né? Só que você não tem crescimento. Não tem estímulo, exatamente, né? São pontos de vista diferentes, visões diferentes que vocês vão conversar, chegar num ponto ali em comum, pro benefício do negócio, e falar assim, não, é isso aqui que a gente quer. A pluralidade faz bem, né? Porque provavelmente, sozinho você vai se conectar com pessoas que têm o mesmo ponto de vista que você. Exato. Ou não vai conseguir prever aspectos que poderiam ter sido previstos por ter essa diferença de olhar, né? Exatamente. E fala pra mim, diante assim desse papel que você tem hoje, né, como CEO, qual foi a decisão assim que você considera mais ousada que você já tomou? Olha, eu não diria a mais ousada, mas eu diria uma das mais difíceis, tá? Que foi deixar o medo de lado e abrir mão do controle. É o que a gente estava falando agora. Quando você sabe que você precisa trazer pessoas, só que por um outro lado você tem o controle da situação na sua mão. E aí quando você traz pessoas que você precisa delegar para elas, passar para elas fazerem aquele trabalho e você vai perder o controle daquilo, isso é um processo, no começo ele é muito difícil. Você fica inseguro, então é complicado. Só que é uma coisa muito louca, porque assim, ao mesmo tempo que isso é muito complicado, isso é muito difícil, mas a hora que você vê que aquela pessoa ela faz o trabalho 1000 vezes melhor do que você faria, e que a coisa começa a acontecer, você começa a entrar num fluxo, num ritmo de que você, cara, delegar é muito bom. Passar para as pessoas, incentivar as pessoas, dar a oportunidade às pessoas se desenvolverem também. E aí com isso, você só tem a ganhar, a empresa só tem a ganhar. Todos crescem juntos, exatamente, né? Porque você passa a assumir um papel de coach ali também, direcionando, né? Entra muito nos pipelines de liderança, né? Mas o começo dessa decisão é muito difícil. E eu imagino quantas pessoas, quantos empresários não estão passando por essa mesma situação nesse momento, né? De entender será que é o melhor caminho agora eu abrir mão desse controle? Se acontecer algo errado, você já pensou nisso? E se der errado? Mas o empresário ele precisa ter na cabeça dele, colocar na mente dele que ele precisa ser um facilitador do negócio dele. Né? Se ele está muito preso na operação, é ele que está travando o crescimento da empresa dele. Ele é o gargalo. Sim. Né? E aí ele precisa entender, cara, eu sempre uso a analogia do maestro. O maestro ele não sabe tocar todos os instrumentos, mas é ele que conduz a orquestra. Sim. Então o empresário ele precisa ter essa mentalidade, cara, eu sou o maestro aqui, eu preciso facilitar
trabalho dos músicos aqui. E aí, trazendo para a empresa, eu preciso facilitar o trabalho das pessoas, né? Mas eu não posso ir lá e querer fazer do meu jeito, tem que ser do meu jeito, porque aí eu gargalo a operação, travo. Cara, hoje, né, eu falo que na Ecatec, se eu entrar, e já aconteceu, às vezes qualquer coisa que eu pego para fazer, cara, eu que travo o negócio, porque quem tá fazendo ali faz melhor do que eu, e às vezes que eu já tentei, deixa eu pegar para ajudar aqui, e se acaba atrapalhando. Então assim, não é mais o meu papel. O meu papel hoje é facilitar o trabalho. É incentivar, as inspirar, barreiras, exatamente, é facilitar. O que está dificultando é isso, então vou lá, orquestro, mas não é mais fazer, mas porque quem está ali na ponta faz melhor. E nós somos pessoas humanas, né? Nós não conseguimos dar conta de tudo. Então, a gente sair desse controle também faz com que a gente tenha uma visão para aquilo que realmente importa, para aquilo que realmente a gente precisa focar também. E você precisa olhar o todo. Quando você está muito ali dentro da operação, você não consegue olhar. Você não tem a visão macro, né, da situação. Aí estão focados ali numa área específica, num processo específico, e tem um outro lá que está precisando dessa celeridade, né? Mas no começo, né, assim, que eu venho de formação, minha formação é administração, mas eu aprendi a programar estudando sozinho, né? E aí quando eu fui contratar, né, o primeiro programador, e eu falava assim, não, cara, isso eu faço. Você olhava para aquilo, né? E assim, por muito tempo eu fiquei com essa mentalidade. Às vezes, cara, eu tava sobrecarregado, eu podia contratar um freela para fazer alguma coisa. A hora que eu recebi o orçamento, eu falava assim, não, isso aqui eu faço em 3 horas, não vou pagar isso. Mas por quê? Porque você queria ter o controle, queria ter tudo e não queria passar. Mas quando você coloca mais pessoas para fazer, você escala seu tempo. O segredo é você multiplicar seu tempo. Sim, exatamente. E você estagna o crescimento, né? Exatamente. E durante a sua trajetória, né, você já teve vários projetos, você já criou vários projetos. E eu queria entender com você, qual foi o seu maior case de sucesso? Sem dúvida é a Ecatec. Mas não é só porque é a empresa que eu fundei, tá? Mas assim, você pegar a Ecatec, uma empresa, né, como você comentou no começo, que saiu do zero para 15 mil clientes, tá? Uma empresa que hoje está presente em todos os estados do Brasil, que tem clientes nacionais, internacionais, uma empresa que recebeu o prêmio Top 15 da GupShop em Dubai, uma empresa que hoje participou de vários M&As, né? E tudo isso sem investimento de terceiro, né? Somente com o que ela mesma gera de caixa, ela proporcionar tudo isso, né? Eu não tenho sombra de dúvida que é o maior case. Né? Eu fico imaginando assim como que deve ter sido toda essa construção, né? Porque hoje é muito difícil você chegar nesse patamar sem que tenha um aporte ou realmente algum investimento, algo externo, né? E o que você acha que foi o que fez isso ser possível? Não precisar de um investimento de fora, um aporte, e conseguir construir isso ali, realmente na raça, né? Na raça. Bom, primeiramente foi um alinhamento entre os sócios. Legal. Tá? Então, assim, a gente tinha muito bem claro aquilo que a gente queria construir. E por muitos anos, né, a Ecatec, a gente só trabalhou e a gente, cara, o crescimento era para a empresa. Então, tudo que a empresa gerava de dinheiro voltava para ela mesma, voltava para ela mesma, voltava para ela mesma. Então, a gente não estava olhando para o CPF, olhando para o CNPJ. Sim. Né? Porque a gente fala, cara, o CNPJ ele é mais importante nesse momento para a gente. E aí esse alinhamento foi fundamental, porque se um sócio está desalinhado disso, não, eu quero uma casa agora, eu quero isso, eu quero aquilo, isso começa a ter um desalinhamento. Então esse alinhamento entre os sócios foi essencial para isso, porque o que acontece com muito empresário pequeno, ele começa a trabalhar, e aí começa a entrar um dinheiro em alguma coisa, e ele não entende que aquele dinheiro não é dele. Aquele dinheiro é do fornecedor, é do caixa da empresa, das contas que precisa pagar. Né? E aí a primeira coisa que ele faz é trocar de carro. Ir para uma casa melhor. Então ele aumenta o padrão de vida dele em cima da empresa que ainda não tem condições de sustentar isso. Isso eu já vi inúmeras vezes acontecer. Tá? E aí, no nosso caso, não, a gente focou realmente, cara, vamos focar na empresa. A gente fez assim a lição de casa no quesito controle e gestão financeira, certo? Cara, cada um tem seu prolabore, é isso aqui, ninguém tira mais. Por muitos anos a gente não fez distribuição de lucro, a gente fortaleceu a empresa. E a hora que a gente estava com caixa muito bom, fortalecido, foi que a gente viu que a gente tinha estrutura para começar as aquisições que a gente fez, sem precisar de aporte de terceiro, recorrer a banco, porque a gente realmente estava alicerçado. A empresa ela tinha raiz, ela tinha lastro para fazer aquilo.
é realmente você trabalhar muito em cima dos valores, né, com as pessoas que estão ali trazendo, fazendo isso acontecer, e a disciplina também de esperar o momento certo das coisas, né, porque hoje a gente vê muitas pessoas querendo construir, como você colocou, né, e já querem desfrutar daquilo e ainda é muito sensível a estrutura, né, para conseguir já movimentando as coisas, mudando níveis. Então, esse foco de olhar para a empresa, para o CNPJ, hoje tá o resultado aí, né? Exatamente. Várias aquisições no decorrer desses últimos semestres. Hoje a Icatec se consolidando não só através de um produto, mas de vários, né? Exatamente. E até, Edson, com esse crescimento, né, que antes a Icatec tinha de 0 e agora a gente já está mais de 15 mil clientes, como se mantém uma cultura sustentável com esse crescimento? Na minha visão, todo mundo está alinhado com o propósito, né? E quando eu falo de propósito, o que é? É saber onde a gente quer chegar. Está muito claro na cabeça de todo mundo para onde a gente quer chegar. Nem que seja um norte, né? Então, assim, a gente fala muito lá do IPO 2030, né? Sim. Então, esse é um norte, a gente sabe para onde que a gente está indo. E aí, claro que no decorrer desse caminho a gente vai ter vários marcos que a gente vai ter que ir atingindo, mas a gente sabe onde a gente quer chegar. E aí, quando está todo mundo olhando para isso e indo em direção a isso, e aí você consegue manter essa constância. E aí você vai colocando pequenas metas, pequenos marcos que a gente tem que ir atingindo para chegar lá. Como que a gente vai chegar lá? A gente não sabe, mas a gente está desbravando. Então, assim, eu sempre falo, né, a gente está olhando uma montanha lá na frente, cara, e tem uma floresta aqui para a gente atravessar. E a gente está indo. Vai chegar um momento que vai ter um rio que a gente vai ter que desviar, que a gente vai ter que fazer alguma coisa, construir um barco, passar. Mas a gente está todo mundo junto. Está todo mundo chegando lá. Então, a gente está numa jornada. Acho que não tem como ter todas as respostas, não né? Não tem. Às vezes as pessoas, elas querem, né? Eu quero, como que eu faço cada no micro, né? E ter um objetivo final ali e determinar ali macros, né, ganhos macros ali no decorrer desse período, é saudável. Às vezes quem está assistindo, né, gente, mas eu achava que eu precisava ter cada detalhe planejado, e não é assim que acontece na prática. Não, você planeja hoje, amanhã já é outra coisa. Já mudou tudo. Ainda mais no dia de hoje, que planejamento, você planeja hoje, amanhã mudou, não tem como. Eu acho que planejar assim, passo a passo, tipo, pouquinho em pouquinho mesmo, acaba que a gente se frustra muito, né? Porque a gente planejou, olha, eu vou sair daqui, eu vou atingir lá, mas no meio do caminho eu vou fazer isso, e não dá tempo de ir chegando aos poucos, né? Eu acho que chega um momento que realmente a gente se frustra, porque não atingiu aquilo que a gente queria, não foi da maneira como a gente queria, né? E eu queria entender também como a sua visão de liderança, né, ela mudou nos últimos anos. Cara, ela muda todo dia. Mas uma coisa assim que cada dia uma novidade. Cada dia uma novidade, né? Mas algo que eu vi que mudou muito, assim, na minha visão, foi que antigamente eu acreditava que eu tinha que saber tudo. Eu tinha que ser a pessoa que tinha que saber tudo da empresa e tudo, né, para ensinar as outras pessoas, tinha que saber mais do que as outras pessoas, porque, cara, eu sou a pessoa que está olhando tudo isso, então tem que saber tudo. Né? E aí, quando eu entendi que não, né, voltando, quando eu entendi que o meu papel tinha que ser de um facilitador do trabalho das outras pessoas e que aquilo que antes eu fazia, que eu ia ter que delegar para uma outra pessoa, que eu ia ter que trazer uma outra pessoa que vai fazer melhor do que eu, né? E aí que o meu papel agora é facilitar o trabalho dela, é inspirar, é motivar, né? É dar as ferramentas, as condições para ela fazer, né? A coisa ficou muito mais tranquila, muito mais fluida, né? E essa foi a grande virada que eu tive, né? Acho que é entender o papel de acordo com o momento, né? Exatamente. Então, quando era menor, fazia sentido algumas coisas, né? Assim como talvez faça sentido para alguns empresários que têm um negócio ainda que está em crescimento, alguns papéis. Mas conforme esse crescimento ele vai acontecendo, abrir mão, né? Delegar, direcionar para que aquilo seja feito por especialistas. Afinal, eu acho que na posição de alguém que traz pessoas de fora, vai buscar os melhores que tem no mercado para fazer aquilo acontecer. E uma empresa, ela tem várias pernas, né? E não importa o tamanho dela, ela vai ter um financeiro, ela vai ter um comercial, ela vai ter um marketing, ela vai ter
produção, não importa o tamanho, ela sempre vai ter essas áreas, por mais que seja um eu empresa. Sim. Sou eu empresa, mas cara, você está executando vários papéis, você está fazendo financeiro, você está cobrando, você está vendendo, você está produzindo, você está tendo que conversar com o cliente, está fazendo relacionamento, está fazendo CS, está fazendo tudo. Atenção. Exatamente, então você está fazendo vários papéis. E aí você precisa entender que a hora que você começa a trazer pessoas, as pessoas são especialistas naquilo, que elas vão ficar o tempo inteiro dedicadas só fazendo aquilo, e você começa a tirar isso de você, é onde você começa a trazer fôlego para a operação, né, e você ficar em coisas mais estratégicas. E aí onde você consegue, de fato, começar a escalar teu negócio, fazer teu negócio crescer. Então precisa ter essa visão de que a gente sozinho não constrói nada. Não adianta. Nesse ponto de crescimento, qual você acha assim, que foi o momento mais crítico assim, no crescimento? E como que você trabalhou em cima disso? Olha, momentos críticos a gente tem o tempo inteiro. Tem uma agenda de momentos críticos. Você tem uma agenda, os pontos críticos. Mas tem uma coisa que eu tô sempre olhando, que eu não diria que ela é mais crítica, porque assim, quando acontece alguma coisa crítica, ela é pontual. Sim. Né, você vai lá e resolve, né? Mas tem algo que acontece que ele é vivo, né? E o que é isso? Então, por exemplo, quando você está crescendo muito rápido, você está olhando para a venda, você está olhando para a quantidade de cliente que está entrando, tudo, só que você tem uma operação por trás, um back-office por trás, que não está acompanhando esse crescimento, os processos não estão acompanhando. E aí, isso que eu olho, que eu falo que é o mais crítico. Os processos, eles não evoluem na velocidade que o crescimento muitas vezes pede. E aí, quando isso acontece, que você olha e que você vê que a coisa bagunçou, que você olha para dentro de casa e fala assim, tô perdendo dinheiro aqui, então é uma bagunça. E aí você vai lá e arruma. Aí continua, aí aquilo, dá um tempo de novo, é constante, você tem que ir lá e mexer de novo, porque senão ele desestrutura de novo. Então, é uma coisa crítica que acontece de processo, de você olhar para a gestão o tempo inteiro, porque a cada crescimento, a cada salto, se você não olhar aquilo, você não pegar e ir ajustando, aquilo bagunça, e aí a operação, a gente fala que você morre por crescer. É a dor do crescimento. A dor do crescimento, né? Exatamente, só que você cresce tanto que você não consegue, tem mais tempo de estruturar a tua operação para que ela possa suportar aquilo. E aí é cliente insatisfeito, é churn que acontece, é pagamentos que deviam acontecer que não tem, e aí vira um caos. É a bola de neve, né? Exatamente. E falando sobre isso também, quais são os indicadores, né, que você acompanha pessoalmente? E o que eles te dizem sobre o seu negócio? Tá. Bom, indicadores a gente tem vários, né? Hoje o que não falta é você olhar indicador. Dados. Mas eu, pessoalmente, eu olho, que eu falo que é um trio, né? Que eu chamo de RCR. Então o R que é os indicadores de receita. Então eu olho MMR, como que está comparado com um mês com o outro, como que esse MMR vai atingir nosso forecast de ARPU no final, né? O EBITDA, lucratividade, como que tá. Então, assim, é os que eu olho, assim, não todo dia, mas semanalmente eu olho, né? E aí o C são custos, né? Então, do RC, aí custo. Aí custo, eu falo que ele é igual unha, né? Se você não cortar sempre, ele vai crescendo. Sim. E aí, tinha um professor meu na faculdade que falava que, ele falava assim, o diabo, ele mora nos detalhes, né? Que era a administração de custos. Que é cada detalhezinho que parece que é pequeno, mas na hora que você vai olhar, tá um ralo de dinheiro que tá saindo que não tinha necessidade. Então, custo é algo que você tem que estar olhando constantemente. Tá? E o último R, que é o R de relacionamento, que é como que tá o NPS, né? Como que o NPS tá influenciando no churn. Né? Aí você olha para métricas de churn, para CAC também. Então, eu olho esse trio, né? O RCS. Receita, custo e relacionamento. Resumiu assim maravilhosamente, né? Exatamente. Porque a receita ali é um ponto primordial. Custo, realmente, às vezes a gente traz até pro pessoal, né? Uhum. Você olha lá, às vezes é um café ali, é alguma coisa, outra que entra, e se você não conseguir controlar isso, vai virando uma bola de neve. Uma bola de neve. Exatamente. E um ponto de relacionamento, né? Na semana que vem a gente até tem um episódio relacionado a dados, que a gente também traz essa pauta de relacionamento. Porque não importa o nível da hierarquia da empresa, né?
saber se o seu cliente está sendo bem cuidado, se o atendimento está sendo feito de forma adequada, como que eles estão respondendo, né? E ainda mais no nosso caso, né, que a gente trabalha com recorrência, né, o relacionamento, ele é a peça mais importante, mais primordial, porque trazer o cliente é fácil. Vender é fácil, manter que é complicado, né? Então, assim, como é que você tá sempre surpreendendo esse cliente, medir o índice de satisfação dele, sabe? Tá sempre... os clientes, assim, é uma busca constante, muitas vezes, por novidades, né? Você fica um tempo sem lançar alguma coisa, nossa, não tem nada novo, então você tem que estar sempre assim. E não importa o tamanho da empresa. Não importa, é qualquer tamanho. Então, assim, o relacionamento é o que garante o sucesso. Pensando em tudo isso que você tem né, tá compartilhando com a gente até agora, muitas experiências, muitos cases, toda essa trajetória, né? Eu imagino que deva haver ali uma avalanche de decisões para tomar. Toda hora deve bater uma ideia lá na porta de uma coisa diferente. Ô Edson, nossa, eu tive uma ideia aqui, hein? Como decidir o que não fazer? Tá, boa pergunta. Bom, durante toda essa jornada, assim, a gente já errou bastante, né? Então... E tem erros que custaram muito caro, né, pra gente. Mas a gente desenvolveu uma metodologia, né, que a gente, acho que já deve ter ouvido falar, que é o SPR. Sim. Né, e aí, a gente passa por essa peneira, né, então o SPR nada mais é metodologia, mas nada que é um framework que a gente passa ali, né, então assim, quando chega alguma coisa, a gente passa pelo primeiro sentido, né, então o S, né, que é a primeira palavra sentido. Isso que estão me propondo, que é para eu fazer, ele faz sentido para mim, né? Ele faz sentido para a empresa, né? Ele tem a ver com o propósito, com onde a gente quer chegar, ele está alinhado com a gente. Então, se ele faz, ele passa, ele vai para o segundo, né? Que é o performance. Então, beleza, ele faz sentido, né? Mas é algo que vai ser performático de fazer, a gente vai conseguir executar de forma rápida, eu vou ter que colocar muito esforço para fazer isso, né? Então, ele precisa ser performático. E o terceiro, que é o R de resultado. Né? Então, ele pode ter sentido, ele pode ser performático, mas ele não vai trazer resultado, ele não vai gerar resultado. E aí, se não gerar resultado, então assim, se não tiver 3 sim aqui, né, ele já tem um não ali. Então e a hora que a gente chegou nisso, assim, trouxe uma tranquilidade muito grande pra gente, porque a gente alinhou com a nossa cultura. Então o SPR é o que a gente criou dentro da Ecatec, que faz sentido pra gente, e toda vez que a gente passa por esse crivo assim, dá certinho. Né? Se ele passa, ele tem 3 sim, fala, poxa, é algo que realmente, então, ele tem sentido, ele tem performance e vai trazer resultado. Então a gente pode fazer. Né? Agora, se ele não tem, a gente não faz. Muito legal. E vocês aí de casa, agora vão utilizar essa metodologia também? E, Edson, a gente falou aqui um pouquinho também sobre os erros, né? E eu queria que você deixasse uma lição, quais foram as lições que você aprendeu, né, durante a sua trajetória, para compartilhar aqui com a galera e repassar para o pessoal que nos assiste. Boa. Tem algo que eu sempre trago comigo, até que eu falei no comecinho, na primeira pergunta, que eu acredito muito, que eu acho que a nossa vida, ela é sempre pautada por decisões. Então, assim, aonde a gente quer chegar, aquilo que a gente quer fazer, aquilo que a gente quer construir, são as decisões que a gente toma na nossa vida que vão fazer a gente chegar lá. As decisões seguidas de ações. E aí eu falo assim que a gente precisa viver uma vida baseada em decisão seguida de ação e não em circunstâncias. Porque quando eu olho para as circunstâncias, se eu for olhar para as circunstâncias, eu não vou fazer aquilo que eu quero. Se eu for esperar o cenário ideal, então assim, o ambiente político correto, o ambiente econômico correto, o dólar abaixar, para fazer qualquer coisa, eu não vou, porque assim, eu estou esperando, deixando as condições determinar aquilo que eu quero fazer. Quando na verdade, a gente estava conversando até um pouquinho antes aqui, né, são as decisões. É que decisão que eu tomo, seguida de ação que eu for fazer, executar, que vai fazer eu chegar onde eu quero chegar. Então assim, é viver uma vida baseada em decisão e não em condição. E exige muita disciplina isso também, né? Porque decidir um dia, executar 2, mas a repetição você tem que se forçar. Depois eu imagino que seja automático. Mas aí tem algo assim também que você precisa se perguntar qual que é o seu porquê. Sim. Por que eu tô fazendo isso? Né? Porque assim, não é só dinheiro, né? Nós seres humanos, a gente é movido por um propósito, né? Por algo que faz a gente querer acordar cedo, amar aquilo que a gente faz e chegar em algum lugar, construir algo, né? Então assim, eu preciso responder qual que é o meu porquê, porque em momentos
de dificuldade, né, é o porquê, né, que vai fazer eu chegar em algum lugar. Uma vez, eu não lembro onde que eu vi uma vez, que eu vi fizeram uma pergunta, né, para um cara assim, cara, eu preciso abrir um negócio, né, como é que eu sei se é um negócio certo ou não, né, e aí o cara falou assim, ó, pergunte ao PhD, né, e ele falou, mas como assim é o PhD? Ele falou assim, ó, você vai passar por 3 critérios, né, primeiro o critério da paixão, né, aquilo que eu vou fazer, eu tenho paixão, né, para fazer aquilo, é algo que eu amo de fazer, por que a paixão? Porque em momentos de dificuldade, a paixão vai ser o combustível reserva que vai fazer eu continuar, né? E aí o H de habilidade, então PH, isso que eu quero fazer, eu tenho habilidade suficiente para fazer, eu vou precisar trazer alguém para fazer, vou depender de alguém, então eu preciso primeiro ver se eu tenho paixão e se eu tenho habilidade, né? E o terceiro é se tem demanda isso também, né? Então isso que eu quero, porque pode ser muito lindo, muito maravilhoso, eu tenho paixão, eu tenho habilidade, mas é algo que não tem demanda, que as pessoas não vão comprar, né? E sobre demanda não tem certo e errado, você pode ter algo de muita demanda e algo de baixa demanda, mas precisa existir uma demanda para aquilo, né? E aí eu achei muito interessante, o PhD, então você passa pela pergunta do PhD para você saber se aquilo que você quer fazer é algo que está no caminho, pelo menos. Eu adorei. Que aula, né? Porque quantas pessoas hoje, eu converso constantemente com várias pessoas que realmente pensam e têm o desejo de ter o seu próprio negócio, começar a empreender. E tá aqui como fazer, né? Se essas ideias que essas pessoas têm, né? Qual que é o crivo para isso? Exatamente. Vamos utilizar o PhD. Eu amei. E falando um pouquinho sobre futuro, inovação, o que está ali no seu radar de inovação para os próximos 3 anos? Olha, falar de 3 anos hoje em dia é complicado. O futuro está acontecendo agora, né? O futuro está acontecendo. Não, e daqui a 3 anos vira 6 meses, né? Vira 6 meses, assim, tá muito rápido, né? E a gente vê isso com próprio esse hype que tá de inteligência artificial. Sim. A coisa tá acontecendo muito rápido, então assim, tá muito difícil você programar o próximo ano, tá? Então assim, pros próximos 3 anos, assim, eu não sei. O que eu sei, falar para você assim, é para onde que a gente tá olhando agora, né? Então assim, o que a gente tá olhando agora? Inteligência artificial não é só um hype, né? Ela tá hypada, mas é algo que a gente vê que veio para ficar, porque de fato ela tem aplicabilidade no dia a dia. Você vê que ela resolve muitos problemas de fato. Então, o que a gente está fazendo? É a gente virando a Icatec, né, para ser uma empresa de inteligência artificial, né? E quando eu falo uma empresa de inteligência artificial, não é só para os nossos clientes, mas internamente. A gente já tem usado muito inteligência artificial internamente e a gente tem visto o quanto tem trago de resultados para a gente. Então, é olhar para isso e também para os nossos clientes. O que a gente consegue trazer de IA para dentro das nossas aplicações, soluções para os clientes, né? Não colocar IA por colocar, mas ser algo de fato que vai gerar valor para os clientes. Então a gente está olhando muito para isso. E a outra ponto que a gente está olhando muito, que esse é um processo mais trabalhoso, então assim, até que nos últimos anos ela veio adquirindo várias empresas. Então hoje assim, a gente tem uma gama de soluções, né, que são soluções complementares, mas que ainda não estão conectadas. Então a gente precisa agora olhar para esses produtos, como que a gente conecta eles, como que a gente cria um ecossistema de valor para os nossos clientes. É para onde que a gente está olhando. Nossa, sensacional, né? Porque hoje fala-se muito em IA, né? Sim. Só que se realmente não fizer sentido, não faz sentido. Então, é entender como usar da forma correta para usar, para gerar valor. Porque muitas vezes não é porque a outra empresa está usando para uma função X que vai ser, que eu vou usar da mesma forma e vai fazer sentido para mim, né? Exatamente. Exato, e assim, e às vezes pode ser empresas do mesmo segmento, concorrente, mas o que o cara fez aqui não vai dar certo aqui, né? E eu via muito isso quando eu comecei, né, que eu ia atender os clientes que na época era só salão de beleza. Era um salão de beleza, né? Só que assim, o que esse aqui fazia não dava certo para esse aqui. E, cara, e eram concorrentes. Você falou assim, cara, mas por quê? Porque tem o toque do dono, tem a cultura, tem as operações, como funcionam. Então, assim. O público também exige. Exatamente. O que dá certo no A não dá no B. Também, que eles querem atingir. Então, você precisa olhar para o teu negócio. O que faz sentido para o meu negócio? O que vai resolver o meu problema? Sim. Até puxando um gancho aí dessa visão de futuro, saindo um pouco dessa parte de inovação, entrando numa visão de papel de CEO.
Daqui para frente, como que você enxerga que vai ser o futuro do papel do CEO? Mais estratégico ou mais humano? Com certeza mais humano, né? Porque o estratégico, você consegue trazer consultoria para te ajudar, para resolver, você tem dados para você se pautar, para você conseguir montar um planejamento estratégico, você tem o próprio IA para te ajudar a fazer planejamento estratégico, mas o humano vai ser o fator diferencial, né? Porque o CEO ele vai ter que ser muito mais humano. A gente estava falando sobre inspirar, sobre motivar, sobre saber como delegar as coisas para as pessoas, saber como cobrar isso. Então, assim, é muito mais um papel de relacionamento, muito mais humano do que O estratégico. facilitador, né? É o facilitador, exatamente. E é até interessante porque você tendo esse papel mais humano, né, você faz com que as pessoas que estejam ao seu redor também queiram trabalhar pelo mesmo motivo que você, né, tenham a mesma visão de futuro, queiram chegar naquele papel onde a empresa está buscando, né? Gerar aquele valor, Gerar né? aquele valor. Quando você olha para alguém que trabalha com propósito, com esse lado humano, você se inspira e se conecta, que é muito do que a gente conversou. E você gera pertencimento, É. né? Porque assim, nós pessoas, a gente quer fazer parte de algo, né? Uma comunidade, uma tribo, né? Isso desde quando o mundo é mundo, né? As pessoas querem fazer parte de algo, de uma construção de estar num grupo. Incrível. E aí é o CEO que vai... E aí, para CEOs que são mais cartesianos como eu, assim, isso é um desafio, né? Porque a gente é muito lógico, né? Então, assim, você precisa trabalhar o lado humano muito. E é para você ver, né? Todo mundo tem um desafio. Tem uma facilidade maior para um lado, o outro precisa desenvolver. E hoje, por exemplo, como que você pode até trazer para o nosso público ações do dia a dia que talvez você tome com os seus liderados direto, que fazem sentido nesse lado para trabalhar essa parte humana? Então, isso é algo que eu vim trabalhando muito, né? Como eu falei assim, para mim é um desafio, né, muito grande, porque eu passei muitos anos programando, né? Então, assim, sentado ali no mundo, e a partir do momento que você precisa sair disso, dessa cadeira, né? Que você precisa olhar para o mar, que você começa a lidar mais com pessoas, né? Você fala assim, poxa, você vê que vai falar assim, poxa, eu tenho uma deficiência aqui, né? Então eu preciso começar a melhorar esse lado aqui, né? Mas o que eu tenho feito, assim, e comecei a me organizar muito para fazer, são conversar com eles constantemente, sabe? Tá sempre procurando ouvir dificuldades, o que você pode ajudar, dores que eles estão sentindo. Às vezes a pessoa só quer sentar na sua frente e falar Conversar. e conversar, colocar todos os problemas, falar. E aí você olha assim, você fala assim, poxa, ela não precisou de minha ajuda para nada, mas ela só queria sentir que ela tem um apoio. Que às vezes quando a gente fala, a gente organiza as nossas Exatamente. ideias, só conversando Só conversando, com alguém. exatamente. Bom, muitas vezes acontece, o pessoal entra na sala lá, precisa falar alguma coisa, fala, e aí você ouve, e aí no final você fala, tá, mas o que você quer que eu faço? Como é que eu posso te ajudar? Né? E às vezes, o mais engraçado é que a pessoa ela vem com um problema, aí ela pede a tua ajuda, só que ela já tem a resposta. Né? Aí a hora que ela fala, você fala assim, tá, e como que eu posso... Aí ela fala o que ela quer que você faça. Então assim, ela já tá com o problema com a solução, né? Mas ela precisa do outro para externalizar aquilo, colocar para fora. Né? Que top. E isso mostra muito uma parceria também, né? Dessas pessoas se sentirem confortáveis o suficientes para chegar no CEO da empresa, ou até mesmo em outros cargos de liderança, né? De quem está aí assistindo. Acho que a pergunta é, né, será que o meu time hoje ele se sente confortável para vir e abrir e expor, mesmo que tenha uma resposta, só pelo fato de saber que eu tô aqui, que eu vou ouvir, né? Acho que esse é um lado muito humano e que é importante trabalhar constantemente, né? Importante. Agora, vamos para uma parte aqui final que acho que todo mundo tá esperando por isso. Que recentemente você esteve nos Estados Unidos, lá no Vale do Silício. Sim. E nós queremos saber de você. O que você viu por lá? O que você entende que vai ser tendência? Como que foi essa vivência sua lá? Legal. É engraçado falar isso, porque assim, né, quando a gente fala do Vale do Silício, a gente tem uma ideia, né, que a gente vai chegar lá, que você vai ver ruas de ouros, né, que tudo lá funciona lindo, maravilhoso, né, que é muito tecnológico, né, mas
o segredo do Vale não é esse, tá? Mas assim, o que eles têm de diferente hoje lá, em termos de tecnologia, que a gente não tem aqui, tá? O que eu vi, assim, de diferencial mesmo, é o Waymo do Google, que é o carro autônomo. Então você... É como se fosse o Uber, você chama o carro, ele vem, cara, você entra no carro, não tem motorista nenhum e ele sai andando pela cidade. Então, em termos de tecnologia, a única diferença que tem realmente pra gente aqui de novidade, que na minha experiência lá, é essa. O resto, gente, a gente não tá atrás. Sim. É interessante isso, porque hoje a informação ela acontece muito rápido. Então, assim, quando lança alguma coisa lá, rapidinho a gente já tá sabendo aqui. Tem um delay, mas é pequeno, tá? Só que, então... O que é o segredo lá, então? O segredo lá é uma coisa chamada cultura, algo que eles têm lá que é diferente, que aí a gente aqui não tem. Então, por exemplo, lá eles têm a cultura do falhar rápido. Eles não têm problema nenhum de errar. Meu, se é para errar, que a gente erra rápido, vamos aprender e vamos seguir. Já nós brasileiros aqui, a gente tem um medo, uma vergonha do erro muito grande. Então a gente fica insistindo muito no erro, né? E aí passando o tempo, perdendo. Lá já é o inverso. Cara, errou, beleza, corrige, vambora. Segue a vida, pivota a ideia, exatamente. E inclusive nos fundos de investimento lá, quando vem uma galera para apresentar uma ideia, uma startup, os fundos já sabem que muito provavelmente, na maioria dos casos, aquela ideia não vai ser a que aquele grupo vai desenvolver, que no decorrer do caminho eles vão pivotar, vão achar outra coisa para poder fazer. Então isso já é meio que cultural. E aí outra coisa que eles têm muito forte lá, que eles têm uma colaboração muito forte. Então, assim, um espírito de colaboração, assim, mas é num nível que você fala assim, cara, que surreal que é isso. Aqui no Brasil a gente tem, só que assim, você conversa com o concorrente, mas assim, legal, aquela coisa, você não se aprofunda no problema, mas você fala assim, você sentar com o teu concorrente e falar assim, cara, eu fiz um negócio na minha empresa que mudou a minha realidade, cara, como eu diminui meu churn em 50% e vou te dar a receita. Não tem aqui. Lá eles já tem muito disso, eles se ajudam muito, se contribuem muito. E aí isso é muito interessante. E aí outra coisa que eles têm muito forte lá, que é o que eles chamam de give back. Que é o que é? É você retornar para a comunidade, para a cidade, para as pessoas, aquilo que você obteve. Então, se eu montei uma startup, está dando certo, eu estou tendo sucesso, eu estou ganhando dinheiro, como que eu posso retribuir agora? E aí eles têm isso muito forte lá. Então, assim, eu vou fazer uma doação para a universidade, eu vou chamar uma galera a fazer uma mentoria, eu vou participar de palestras, eu vou abrir a porta da minha empresa para o pessoal fazer evento. Isso tem muito lá. A gente fazia isso na Ecatec também, na Zicated. Então, assim, esse espírito do give back lá é muito forte. Então, é um conjunto de situações que não tem muito a ver com tecnologia, tá? Mas quando você junta tudo isso, as ideias fervilham tudo, e sai tecnologia, sai novidade, sai tudo. Então, o segredo do Vale é isso, né? É uma cultura que se criou lá dentro. É uma cultura até humana, né? Exatamente. Porque você está se apoiando no outro, crescendo juntos, devolvendo para a comunidade. Né? E eles falam lá que assim, que lá no Vale do Silício você consegue tomar o primeiro café com qualquer pessoa. Então assim, você consegue tomar o café, marcar o café com o CEO do Google. Você consegue. Mas é o seguinte, o segundo já não. O segundo vai depender do primeiro. Então assim, você tem um cartucho que você tem que tomar muito cuidado para você não queimar. Então lá você consegue sentar muito fácil com as pessoas, mas no primeiro café, o segundo já é mais complicado. Mas tem essa abertura muito grande lá, então é isso que... São várias peças que se encaixam exatamente. E que transborda a tecnologia disso, né? Porque, e aí de novo, né, como eu falei, são pessoas, né, que são, quando você traz pessoas, é muito melhor do que tecnologia, né, porque são as pessoas que constroem, então quando junta tudo aquilo lá, nasce a tecnologia. Então assim, é o lugar mais disruptivo do mundo, por quê? Porque tem uma outra coisa, são pessoas do mundo inteiro, lembra que a gente estava falando de pluralidade? Exatamente. Né? Lá são mais de 100 nacionalidades que estão lá, então assim, é uma junção de ideias, de cabeça, de tudo que faz aquele lugar fervilhar. Ser melhor, né? Aquelas ideias melhorarem, trazer pontos coisas de vista diferentes, né? Exatamente. Por que as empresas já saem de lá globais? Né? A gente nasce muito regional, né? E lá eles têm uma cabeça que é execução local, mas pensamento global. Então, assim, por exemplo, o Waymo, que eu comentei com vocês. O Waymo, ele está restrito a São Francisco e um pouquinho ali em Los Angeles, que é onde eles estão pilotando.
Só que você vê que ele não está restrito à cidade, eles estão executando localmente, mas se você pegar aquele carro e colocar ele aqui nas ruas de Bauru para ele andar, ele vai andar. Por quê? Porque ele não depende de nada externo. Tudo que ele precisa está dentro dele. Então, assim, ele está lendo a faixa, ele está lendo o sinal, ele consegue se virar. Ele está lendo as pessoas, então assim, ele não está restrito ao local. Então assim, é uma execução local, mas com pensamento de escala global. Tem um potencial que eu já pensei nisso antes, né? Exatamente. Sensacional. Que aula, Edson. Bom, vamos finalizar por aqui. Depois de todo esse know-how, todo esse papo assim, nutritivo, Muito e interessante. que realmente, cara, tem muito potencial para criar vários insights e realmente mudar o jogo de muitas pessoas que estão aqui conosco nesse momento. E te agradecer, Edson, novamente, por ter, né, se disponibilizado, vindo aqui, fazer parte de toda essa entrega de valor. E para você que fica por aí, nos vemos na próxima quinta, às 19h30, para abrir a nossa próxima vitrine de valor. Até lá! Tchau, tchau. Tchau, gente.